Aliança Bike Podcast. Ouvinte do Aliança Podcast, aqui é Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Gucci, diretor executivo da Aliança Bike. O ano chegando ao fim, tem sempre esses balanços, essas análises, e recentemente a Aliança publicou um boletim com dados disponíveis sobre a indústria da bicicleta, a economia da bicicleta. E nós estamos aqui sempre na grata companhia de Daniel Gucci e com o convidado Jussiano Rodrigues, que é um pesquisador da micromobilidade que participou ativamente desse boletim. Jussiano, parabéns pelo boletim e muito obrigado por estar conosco aqui no Aliança Podcast. Obrigado, Álvaro. Bom dia, Gucci. Para mim é um prazer estar aqui dialogando mais uma vez com a Aliança. E aí eu quero começar destacando esse papel vital que a Aliança Bike desempenha não só no cenário da bicicleta no Brasil, né, enquanto representante do setor, né, dos fabricantes e lojistas, principalmente, mas também como organização que defende os interesses dos usuários e também dos entusiastas das duas rodas, né? Das duas e das três rodas agora, que a gente está falando cada vez mais. Né? Eu quero começar destacando a produção de bicicletas no Brasil. Né? O Brasil produziu em 2021, que é esse último dado disponível, 4,3 milhões de bicicletas. Isso representa um valor muito superior ao que foi produzido em 2020, por exemplo, quando a gente produziu 3,3 milhões de bicicletas. Então, a tendência da indústria da bicicleta em termos de produção, nesses dados revelados em 2021, é uma tendência de recuperação se a gente pensa no período que a indústria e a economia brasileira foram atingidos pela pandemia. Jussiano, eu queria primeiro comentar que, vendo a série histórica dos dados de produção de bikes inteiras, a gente tem, de 2015 para cá, uma média que sempre está um pouco acima de 4 milhões, um pouco abaixo de 4 milhões, com exceção de 2020, que ficou bem abaixo, no sentido, por obviedade, as fábricas deixaram de produzir, fecharam um tempo, então é um dado que não causa espanto, apesar de ser um ponto fora da curva, né? Mas é interessante ver que o Brasil é uma potência, né? Pensando em 4 milhões de média aí por ano de bicicletas produzidas, a gente está falando da sexta maior indústria de bicicletas do mundo. Então, nós temos uma indústria muito potente e nós temos uma indústria espalhada por todo o país, que é um dado que o Jussiano já vai trazer. Eu queria reforçar que a metodologia que a gente usa nesses boletins, ela está baseada nesse caso da produção, na PIA, que é a Produção Industrial Anual do IBGE, que tem uma defasagem, porque eles enviam um questionário num período, esse questionário depois é revisto, as respostas ficam um tempo para serem colocadas no sistema pelas empresas, e isso gera essa defasagem de praticamente 2 anos. Então, ano que vem, nós teremos os dados de 2022, e aí sim a gente vai começar a ter um pouco mais de proximidade, mas a gente vai ter sempre esse delay de 2 anos. Por que esse dado é importante em si? Primeiro, para construir essa série histórica, mesmo com essa defasagem, a gente vai entendendo ano a ano o que está acontecendo, não é? Ao mesmo tempo, a gente tem também uma outra questão nessa metodologia, que é um corte. O IBGE considera a partir de uma quantidade de bicicletas produzidas ou a partir de um faturamento. Então, assim, todas as empresas familiares pequenas que não atingem um certo faturamento ou uma certa quantidade de bicicletas produzidas, elas acabam não entrando nesse levantamento. Então, conhecendo o nosso setor de muitas empresas no Simples Nacional, muitas montadoras pequenas, nós estamos falando de um número impressionante de 4,3 milhões de bicicletas, mas ainda assim esse número pode ser subdimensionado. Então é possível que na prática nosso setor industrial esteja acima de 4,3 milhões de bicicletas ano do dado de 2021. A gente não sabe qual é esse subdimensionamento, porque a pesquisa não capta isso, mas é importante, eu achei importante ressaltar e pontuar isso. Luciano, nós observamos na economia brasileira, aliás, uma menção, esse dado, e a gente só pode trabalhar com o dado oficial de 2021, mas a gente sabe que 22 e 23 foram anos de retração do mercado de bicicleta no mundo, não só no Brasil.
mas a gente precisa trabalhar com dados objetivos. E falando de dados objetivos, Luciano, a gente observa no Brasil uma concentração econômica no Sudeste, principalmente São Paulo, Paraná, Minas Gerais. No caso da bicicleta, sendo uma solução de mobilidade acessível, qual é a distribuição geográfica da economia da bicicleta no Brasil? Então, tem um número que eu gosto muito de destacar, né? Eu acho que ele é muito representativo da indústria da bicicleta no Brasil, que é o número de municípios produtores. Hoje no Brasil se produz bicicleta em 186 municípios. E, de alguma forma, esse dado ele acaba cobrindo um pouco essa ausência, esse dado que não é captado na pesquisa da indústria realizada pelo IBGE, já que ela é uma pesquisa que acaba coletando dados em unidades com um porte um pouco maior, como o Gucci explicou. Quando a gente olha para o outro dado que a gente trabalha no boletim, que é o dado da Relação Anual de Informações Sociais, que vem do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Esse dado ele acaba indicando para a gente que a indústria da bicicleta talvez ela seja maior do que expressada nesse dado da pesquisa do IBGE. E eu acho que esse dado como eu disse, esse dado do número de municípios produtores, ele é representativo. E no boletim que está sendo divulgado, né, a gente tem uma série de mapas que mostram como essa indústria ela se distribui para o Brasil, mas é interessante a gente destacar, acho que três regiões principais, né, que o dado também permite a gente entender como essa indústria se distribui, né? Então a gente olha para o Nordeste, sobretudo, para o Sul e, claro, de forma um pouco mais focada em São Paulo, né, que é o estado que em 2021 produziu um total de pouco mais de 1 milhão de bicicletas, né? Isso representa 24% da produção nacional, seguido pela região, não seguido, mas muito próximo da região norte, né, que produziu 1,4 milhões de bicicletas. Isso representa 32% da produção nacional. E eu acho que destacar o papel da região sul, que em 2021 produziu um valor muito próximo da região norte do país, com 1,4 milhão de bicicletas produzidas, representando também em torno de 32% da produção brasileira. Luciano, quando a gente fala de região norte, é majoritariamente a Zona Franca de Manaus. E aí eu acho que é importante também, nesse caso, trazer a mesma ressalva que o Daniel fez, né? O dado ele não permite que a gente desagregue muito essa informação, né? Então, esse dado da produção de bicicletas, como ela é uma pesquisa amostral, né? A gente tem uma limitação em termos de desagregação do dado, né? E muito por conta de que o IBGE tem todo um cuidado com o sigilo dessa informação, que é importante, né? Então, a gente não consegue desagregar isso por estados, mas é bem provável, quando a gente está falando da região norte, a gente está falando principalmente do estado do Amazonas, mais especificamente da Zona Franca. Claro, o Gucci talvez possa falar um pouco melhor sobre isso, ele conhece um pouco essa realidade da produção no norte também. Eu acho que Rondônia tem um peso também importante, né? Não é só a Zona Franca, mas eu acho que é sobretudo o estado do Amazonas. Gucci, primeiro, a sua observação da sua experiência prática e vivência como gestor e ativo na economia da bicicleta, desse número de 1 milhão da região norte e o quanto disso pode ser atribuído à Zona Franca de Manaus em bicicletas. Álvaro, esses dados são públicos, né? A gente sabe que o polo industrial de Manaus é importante polo de produção de bicicletas. Em 2021, foram produzidas pouco mais de 720 mil unidades lá. Então, nosso boletim traz 1.400.000 na região norte em 2021. Então, significa que 50% foi produzida no polo de Manaus. Então, tem outras regiões produtoras de bicicletas no norte. Eu destaco Rondônia. Rondônia é polo importante, são bicicletas acessíveis, populares, importantes para a região toda ali, atende uma boa parcela. E a gente acaba não tendo dado
específico, como o Jussiano falou, por um problema, não é um problema, uma questão metodológica do IBGE, para que não se identifique uma única empresa ou a quantidade produzida por uma única empresa. Então acaba que a gente não consegue dar mergulhos específicos, mas essa leitura é fácil de ser feita quando a gente tem outros dados para poder comparar. O que eu queria destacar além disso, Álvaro, primeiro a importância do estado de São Paulo, ainda que seja um dos estados com a maior carga tributária sobre a bicicleta. Então, ver como a indústria da bicicleta num estado que, entre aspas, penaliza o produtor, como é o caso de São Paulo, em comparação com outros, ainda assim tem uma indústria forte a ponto de produzir mais de 1 milhão de bicicletas só em São Paulo, no estado, em 2021. E Santa Catarina e Paraná, especificamente, que são os dois estados mais fortes representados aí na região sul, que produzem mais de 1/3 das bicicletas no Brasil, que é também muito impressionante. Especialmente esses dois estados. Assim, a gente sabe que Santa Catarina, historicamente, é muito forte e também tem bons incentivos fiscais para as indústrias lá, mas o Paraná também, historicamente, na parte industrial, é muito forte. E esse boletim não traz, porque ainda não temos esse dado desagregado, mas a gente sabe que, historicamente, o estado de Minas Gerais vem crescendo a sua participação na indústria de bicicletas recentemente. Então é muito provável que ano que vem, com o novo boletim, a gente já consiga captar essa movimentação que o estado de Minas fez, atraindo indústrias para lá, o que provavelmente vai repercutir nos dados de 2022 e 2023. Guti, um hiperlink, 2 rodas, a gente tem bicicleta e motocicleta, e tem no meio do caminho bicicletas elétricas que também estão na classe de bicicleta. Destacando de que motocicletas têm um valor médio individual muito mais alto do que o valor médio de bicicleta, e que não é micromobilidade, mas de qualquer forma é uma alternativa, é um elemento de comparação, e me vem a curiosidade em unidades. Então a gente está falando de 4 milhões de bicicletas. Quais são os dados da quantidade de motocicletas fabricadas no Brasil? Álvaro, a gente realmente está falando de uma diferença sensível. Claro que o setor de motos tem um valor agregado maior, movimenta um pouco mais a economia por conta do valor das unidades serem superior, o valor de cada unidade de motos, mas em quantidades a gente está falando de uma diferença sensível. O Brasil produz pouco mais de 1 milhão de motos por ano, enquanto nas bicicletas a gente está falando de pouco mais de 4 milhões. Então, uma relação de 4-1, que não é pouca coisa. A gente sabe que a maior parcela da produção de bicicletas no Brasil, ela é de bicicletas para lazer e mobilidade, que se misturam ali. Tem um valor de produção individual na faixa de R$500 cada bicicleta. Valor na produção não é o valor que é vendido ao consumidor final, é importante separar isso, é o quanto ela, qual o valor dela no momento da produção dela, no local, na origem. Depois disso ela tem custo de frete, tem as margens do revendedor, do distribuidor, enfim. Aí o valor final para o consumidor final vai ser outro, mas a média do valor de cada bicicleta no Brasil é de R$500 hoje. Então, se a gente comparar com moto, isso tem uma grande diferença. Agora, em quantidade, o Brasil é uma potência na produção de bicicletas, também é no caso das motos, e há uma diferença sensível. As motos estão concentradas numa região do Brasil, enquanto as bicicletas estão espalhadas pelo Brasil. Como o Jussiano falou, são mais de 180 municípios produtores de bicicletas e são mais de 400 estabelecimentos industriais. Para ser específico, são 407 estabelecimentos industriais de bicicletas e componentes espalhados por todo o Brasil. Então a gente está falando de uma indústria que produz espalhado, gera empregos espalhados e atende uma demanda local também. Isso aqui é legal. Você começa a entender o nosso mercado também pela ótica de produção que atende um público-alvo específico. Tem indústrias de bicicletas que não têm uma gama de produtos porque simplesmente estão focadas num público local, regional, numa região específica para um tipo de mobilidade, de uso de mobilidade. Ela entende que aquele modelo de bicicletas que é mais simples, mais barato ou que tem tais características atende o seu público e ela está posicionada ali. Quando a gente traz para um contexto globalizado ou de alta concentração num país de realidades continentais e distintas como é o Brasil, muitas vezes a gente poderia perder esta característica, que seria muito negativo. Então é muito legal ver que o nosso setor continua resiliente,
continua potente, né? E ao mesmo tempo continua absolutamente espraiado, atendendo demandas locais e gerando empregos em todo o Brasil. Nesse gancho, Jussiano, falando de empregos e falando de canais, lojas físicas, lojas especializadas em bicicleta, o que o boletim aponta sobre qual é o tamanho do universo do varejo brasileiro de bicicletas? Bom, eu acho que o Daniel trouxe um gancho importante quando ele usa a palavra resiliência para falar da indústria da bicicleta do Brasil. Acho que é muito, muito apropriado. Então, quando a gente olha para uma linha, para uma série histórica, né, para essa linha do tempo que a gente recortou no boletim, a gente vê que em 2006 o Brasil sai de 173 estabelecimentos da indústria da bicicleta e chega em 2021 com 407 estabelecimentos. Em termos de emprego, a curva ela acaba sendo um pouco diferente, porque está sob também a influência de outros fatores, né, macroeconômicos, regionais, mas a gente sai de 2006, né, com a indústria da bicicleta empregando pouco mais de 4.800 trabalhadores, e chega em 2021 com 9.526 trabalhadores, né? Considerando que a gente teve impactos aí, sobretudo desde 2014 até 2020, depois com a pandemia, de crises econômicas, né? De qualquer forma, quando a gente olha para essa linha do tempo, para essa série histórica como um todo, a gente tem um crescimento sustentável no número de empregos, né? A gente tem uma tendência de crescimento a médio e longo prazo no número de empregos, que por sua vez estão, como o Guti destacou, distribuídos pelo Brasil como um todo. A gente tem, por exemplo, como destaque em termos de estabelecimentos, e aí isso acho que capta um pouco aquela sua questão sobre o papel, por exemplo, de outros estados que estão no norte ou no nordeste também, né? Então, por exemplo, o Amazonas aparece com 5 estabelecimentos produtores de bicicleta em 2021, né? Eu destacaria, por exemplo, estados que aparecem também nesse dado como o Ceará, com 4 indústrias, a Bahia e Minas, com mais de 20 indústrias. Quando a gente fala em emprego, é a mesma coisa, né? Então, Minas tem uma geração de empregos considerável e o Amazonas é o único que acaba chegando próximo aos patamares dos grandes produtores do Sudeste e do Sul, né? Então, a gente tem São Paulo como o maior empregador, né? Você tem mais de 4.000 empregos na indústria da bicicleta. Depois, a gente tem o Amazonas e, como o Guti mencionou, com destaque o Paraná, né? Com um pouco mais de 1.000 empregados. Então, são estados os principais empregadores da indústria da bicicleta no Brasil. Isso reflete também no outro dado que a gente coletou, que é bem provável que a gente tenha um encadeamento interessante entre indústria e comércio de bicicletas no Brasil, né? Como o Guti colocou, a gente tem essa indústria muito bem distribuída pelo país, ao mesmo tempo que a gente tem uma presença muito grande do comércio varejista no país como um todo, né? 43% dos municípios brasileiros tem pelo menos uma loja que vende bicicleta. Vende bicicletas, peças e componentes. E é interessante que é bem provável, né, que essas lojas também prestam serviço de reparo, como outros estudos mostraram. E aí é curioso que só a cidade de São Paulo reúne 410 estabelecimentos do comércio de bicicletas, né? Que é o estado que mais produz, tem o maior número de indústrias e é o maior empregador. Guti, o mercado brasileiro é relevante e importante, como você destacou, entre os 10 maiores do mundo, mas não tem uma tradição de fabricação global. E, portanto, importação é um elemento importante. O que você poderia falar de importação, inclusive de uma restrição ao acesso aos dados por uma mudança de política do governo federal? A gente tem aí, importante dizer que quando a gente fala de indústria da bicicleta, e o boletim aborda isso, a gente está falando de quem fabrica, tem processo industrial de quadro, de componente, mas também quem faz montagem industrial, né, em esquema industrial. Ou seja, quando a gente está falando aqui das indústrias
que montam bicicletas inteiras, elas também podem ser, e na maioria dos casos também são, importadoras de componentes para esse processo industrial de montagem. Hoje a gente tem em torno de 80% de uma bicicleta montada no Brasil é a combinação de componentes que vêm de fora. Nós somos altamente dependentes ainda de componentes que vêm especialmente do Sudeste Asiático, com especial destaque à China. Esses dados da importação dos componentes, a gente consegue ter bastante informação e atualizada que nós publicamos todo ano no boletim de importação e exportação que está disponível no nosso site. O mais atualizado é com os dados todos de 2022 e os dados de 2023 a gente vai publicar no comecinho do ano que vem. Então, o que a gente aponta ali é que a gente tem componentes que o Brasil não produz nenhuma quantidade, e muitos desses componentes, por exemplo, a gente na Aliança Bike conseguiu a redução ou a isenção do imposto de importação justamente por essa dependência que nós temos desses componentes que a gente depende que outros países nos forneçam. É o caso de câmbio, é o caso de cassete, é o caso de cubo, né, cubo para cassete, é o caso de correntes, é o caso de pé de vela e coroa, com exceção do pé de vela monobloco. Então, a gente também foi trabalhando um entendimento com base nos dados de importação e trabalhando uma estratégia de advocacy para melhorar, para reduzir custo, para melhorar o ambiente para as montadoras. Isso foram alguns anos de conquistas e a gente segue com essa política ainda dentro da aliança. A gente tem um mercado consumidor interno muito forte. Então, o que a gente produz e monta, a gente consome. O Brasil exporta em torno de 20 mil bicicletas por ano. Num cenário em que nós produzimos 4 milhões e 300 mil, é estatisticamente irrelevante. Então, o Brasil, de fato, não tem ainda uma agenda de exportação de bicicletas. A gente exporta componentes, não em grandes quantidades também, mas mais do que bicicletas inteiras, mas é uma agenda que o Brasil poderia começar a trabalhar melhor, especialmente considerando nossos vizinhos do Mercosul, seja a Argentina, seja o Paraguai, o Uruguai, sejam na América Latina, a Colômbia, que é um supermercado, por exemplo. Então, hoje a gente pode dizer que somos um imenso polo de produção de bicicletas, mas também somos, da mesma forma, um imenso polo de consumo doméstico de bicicletas. Quando você vai ver os dados de países exportadores muito fortes, às vezes essa balança é inversa. Às vezes você tem baixo ou menor consumo doméstico e maior exportação. Ou como é o caso da China, por exemplo, que você tem as duas coisas. Um enorme mercado doméstico, mas também uma imensa balança comercial pró-exportação. Taiwan, por exemplo, é mais exportador do que consumidor. Então é interessante ver esses movimentos. Mas o Brasil, essencialmente, depende de importação de componentes para montar, produz muita bicicleta, monta muita bicicleta, mas consome praticamente 100% daquilo que produz. Nós não temos uma agenda ainda de exportação relevante. Guti, não é o dado objetivo que está nesse boletim, mas da tua experiência, da tua atuação na economia da bicicleta, na política da bicicleta, o que a gente poderia dizer que é a participação do PIB, da economia da bicicleta no PIB total do Brasil? Álvaro, essa é uma resposta não nada simples de dar. Primeiro porque não há um entendimento claro, né, nesse sentido de tradução do que se calcula para o PIB, para o impacto que a bicicleta tem na sociedade, inclusive do ponto de vista econômico. Então não é uma tradução simples. O que a gente tem é uma análise que nós fazemos do complexo econômico da bicicleta desde 2018, que a gente monitora, para entender qual que é de fato o impacto que a bicicleta tem em diversos setores e áreas, eu acho que da nossa economia. Então vai desde o comércio varejista, como a gente falou aqui, desde as plantas industriais, de montagem, de produção, de industrialização de componentes, até serviços, bicicletas compartilhadas, cicloturismo, o impacto dos eventos de ciclismo enquanto eles deixam de recursos na cidade onde eles aconteceram, até outros setores da economia da bicicleta ou da cadeia produtiva, estrito sensu, vamos dizer assim, como a importação e a exportação, como agora as bicicletas elétricas, que acabam tendo um capítulo próprio dentro do nosso mercado. Então, de fato, efetivamente, a gente não consegue
cravar um número para dizer, olha, a bicicleta representa X% do PIB e tal. Mas a gente tem elementos que nos demonstram que a bicicleta está, obviamente, permeia toda a nossa sociedade, age do ponto de vista econômico de forma muito positiva, muito mesmo, e aqui posso dar o exemplo do que a gente traz em pesquisas, que é o âmbito pessoal, né, individual, familiar. Então, a gente fez um estudo muito interessante com o apoio do Jussiano, mostrando que uma família, e a gente analisou 5 estratos diferentes socioeconômicos de famílias no Rio de Janeiro, para analisar qual seria o impacto para o orçamento familiar em substituição de modos motorizados, especialmente moto e automóvel, pela bicicleta. E a gente chega a um cálculo médio de um membro de uma família substituindo o automóvel pela bicicleta, uma economia de pouco mais de R$12 mil por ano para o orçamento daquela família. Então, o que a gente pode dizer é que, e esses são dados de 2018, o que a gente pode dizer é que a bicicleta, em substituição a outros modos de transporte, especialmente o automóvel individual, ela gera uma economia superior a R$12 mil para uma família. O que significa isso para o PIB? Imensamente. Então, imagina você poder ter R$12 mil a mais no ano para viajar, para gastar no comércio, para gastar no serviço, para comprar mais comida, alimento e por aí vai. Então, quer dizer, qual que é o papel disso e qual é o impacto disso para o PIB? É imenso, tá certo? É a mesma coisa do que está se discutindo hoje com tarifa zero no transporte público. Então, assim, a economia que a pessoa vai ter com aquela tarifa que ela gastava do próprio bolso para gastar no comércio local vai estimular a economia do Brasil, vai estimular a economia local, vai gerar mais emprego, vai fazer com que o dinheiro circule de outra forma. Então, no caso da bicicleta, a gente tem também essa relação. A própria economia ou a cadeia produtiva já tem um impacto enorme no nosso PIB, mas mais do que isso, a bicicleta com esse aspecto aspiracional e com esse aspecto de impacto socioeconômico na ponta, ela contribui ainda mais. Então, a gente tem que sempre ponderar isso para não achar que a indústria da bicicleta só produz, esse dado está no nosso boletim, em torno de pouco mais de R$2 bilhões ao ano. Não, esse é um dado de massa de valor na produção da bicicleta inteira. Ponto final. Ele não pode ser traduzido como o impacto ou a importância da bicicleta no PIB nacional. Ela é muito mais do que isso. E eu gostaria de complementar, né, destacando que é muito nessa linha do que o Guti já colocou, né? A gente tem efeitos diretos e indiretos sobre a economia que o próprio cálculo do PIB, tradicional do PIB, não conseguiria captar. São efeitos, sobretudo, sobre o bem-estar da população, né? Então, o que nós deixamos de gastar com hospitais, com tratamento de problemas de saúde relacionada à poluição, aos acidentes, né, aos sinistros, isso é difícil, inclusive, de calcular, né, de monetarizar. Né? Mas eu acho que eu destacaria, em relação ao que o boletim traz, né, os impactos diretos da economia da bicicleta, por exemplo, que estão ali nos números. Né? Então, por fim, eu destacaria que a gente tem condições de incentivar algumas ações, sobretudo nesse momento, em 2 áreas que têm um potencial imenso de movimentar a economia da bicicleta, que o Guti já mencionou, é o cicloturismo, né? E a Aliança já tem ações nesse sentido, né? Com incentivo para as rotas cicloturísticas, e eu destacaria a ciclologística, né? Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade da transformação que a economia e, sobretudo, o setor de comércio no Brasil passou depois da pandemia, com o aumento do e-commerce. Então, e também de todo o setor de entregas. Então, eu acho que existe várias janelas de oportunidades abertas aí para a economia da bicicleta, no sentido de que os seus impactos positivos, que às vezes não vão ser captados pelos indicadores econômicos, de fato sejam sentidos pelo setor e pela própria sociedade. Ouvinte, eu queria te convidar para visitar o site da Aliança, baixar o boletim. Aqui nós destacamos alguns pontos, mas como todos os boletins da Aliança merecem um estudo, merecem uma revisão para um entendimento completo. E existem vários outros boletins. A Aliança, ela se estabelece como
a principal, se não a única fonte de informação estruturada para vários ângulos da economia da bicicleta no Brasil. E lembrando sempre, dá uma olhada no site, considere se associar, considere participar, porque aqui a gente está pedalando junto pela economia da bicicleta. Obrigado pela tua atenção e a gente se vê no próximo programa.